Vamos ver, a temperatura está esquentando, também como resultado da crise econômica, né? Bom, e do Chile a gente passa para o vizinho, para o Peru, né? Onde a gente noticiou aqui ontem, né? Ontem a gente já falou que o Castilho, né, dando um passo atrás, aí resolveu demitir a ala mais à esquerda do governo, né? Diante das pressões da direita, foi demitido aí o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, acabou sendo afastado. A gente está vendo aí que, Andréia, que a direita perde a eleição, mas não desiste de... Não dá trégua, né, Andréia? Eles repetem, né, toda uma relação, né, de uma burguesia, né, que se montou aqui na América Latina, né, no século XIX, e que se mantém nessa estrutura de poder. Na verdade, o Pedro Castilho demitiu o primeiro-ministro, né, portanto, ele afastou a ala, né, mais radical. Mas é importante a gente lembrar também, né, Toninho, que o Pedro Castilho não teve um dia de folga, né, desde que ele venceu a eleição, que foi em 6 de junho, né, ele não conseguia, primeiro, né, reconhecer a eleição, só foi reconhecido no dia 19 de julho, né? Depois montar o seu governo, montar toda a sua equipe. E aí, o grande problema para o Pedro Castilho, nesses 69 dias de posse de governo, era manter ali um primeiro-ministro, que no caso era o Guido Bellido, né? Um braço direito de Vladimir Serion, que é o líder da formação marxista-leninista, que levou o Castilho à presidência, depois de chegar, né, ao partido, enfim. Segundo, agora é interessante, né, porque se você pega a imprensa, né, o El País, por exemplo, né, a imprensa espanhola, ele era caiu de paraquedas, né, e os problemas centrais dele era a visão machista, homofóbica, né, os problemas que... Então, eles agregam uma lógica, né, de poder também, como uma lógica de crítica, dentro de uma né, da perspectiva, nesse caso, né, do identitarismo, para agradar as camadas médias, né, da direita, né, Toninho? Então, eles estão nem levando em consideração o marxismo-leninismo. Não, vamos falar disso aqui, porque isso aqui encaixa melhor, né? Se falar, vamos pegar por aqui, que aqui a gente já vence, já vamos tirar e etc. Mas o ponto central é esse, né? Vencer, né? Lembra como o Aécio falava? Né? Se vencer, pode ser que não leva. Se levar, não governa. E se governar, vai ter que governar como a gente quer. Efetivamente, o que eles fizeram foi isso. Né? Tiram ele vai ter que mudar 6 ministros, ele está isolado, a composição dele agora é isolada, né? Perdeu a identidade ali partidária, né? do que seria esse governo. Eles esperam, inclusive, isso para enfraquecê-lo, né? Ainda mais, e, evidentemente, ver se consegue, né? Quem sabe, daqui a um tempo, tirá-lo do poder, né, Toninho? Mas, basicamente, o que a gente tem é isso, né? É um governo que é pautado pelo povo, é o povo que elegeu, é o povo que quer, mas, efetivamente, né, na América do Sul, pautada também pelo lavajatismo, pautada também por esse punitivismo, ganhar a eleição não significa que você vai levar. E, nesse caso, ele levou, mas vai ter que governar dentro e de acordo com os interesses, né, da classe dominante peruana. Muito parecido com o que aconteceu aqui, né, Toninho? A Dilma, né, ela venceu a eleição, mas foi encurralada para colocar lá a gente esquece, né? Levi, tá vendo? Coisa boa a gente esquece, né? Tem coisa que a gente tem que esquecer mesmo. Levi é bom esquecer. É ele mesmo. É isso aí, André. O exemplo da Dilma é bem apropriado para o caso, porque mostra também o seguinte, que fazer concessões à direita não garante absolutamente nada, né? E o Castilho está, nesse momento aí, pressionado, muito pressionado, como você bem destaca, pela própria imprensa internacional, pela imprensa golpista do Peru, fazendo concessões e demitindo o ministro que defendeu a nacionalização do gás, né? E não só falou, mas o Peru Livre está organizando uma campanha popular, né, colhendo aí milhões de assinaturas a favor da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, coisa que a direita não quer nem pensar, né, porque nesse momento se daria sobre a base de um processo de mobilização popular, o que poderia abrir caminho para rever a Constituição ditatorial que vigora ainda no Peru, que é da época do Alberto Fujimori, cuja filha foi derrotada recentemente nas eleições peruanas. Bom,
A última nota internacional nossa aqui é sobre os Estados Unidos, né? Onde, como reflexo do avanço da crise econômica, né? Que toma conta do planeta. Hoje o Bolsonaro, na live dele, falou: aqui está ruim mesmo, reconhecendo que está ruim no Brasil, mas querendo dar a entender que a situação está ruim no mundo todo. E, num certo sentido, é verdade, né? O capitalismo está enfrentando dificuldades, a crise avança em todo o mundo, né? Que é um regime de fome, de miséria, que não permite que a maioria da população consuma quase nada, né? Então, obviamente, você tem aí uma crise de superprodução, uma crise provocada justamente pela miséria promovida pelo capitalismo. Bom, e nos Estados Unidos, o Partido Republicano teve que estar adotando, está propondo, tomando a iniciativa, né, através, vocês viram aí na foto, aparece o Mitch McConnell, que é o líder da minoria republicana no Congresso, no Senado, né, e ele propôs a elevação do teto de gastos, né, porque a situação estava chegando em tal ponto que estava prestes a estourar o teto de gastos e paralisar o governo, lá que as regras nos Estados Unidos são muito, muito rígidas, e haveria uma paralisação do país. Mostrando, inclusive, aí o regime de colaboração, né, que existe entre os republicanos, que são a ala mais direita do sistema, do regime imperialista do país, e o governo Biden, né, que está aí atravessando uma crise intensa, mas muita gente também já vendo essa iniciativa dos republicanos como uma primeira medida, dando corda para enforcado, né? Dando a corda para ver se o Biden se enforca, e com isso, né, começando a preparar aí condições para a volta dos republicanos ao governo. Bom, finalmente, aquele que era para ser o mal menor, né, está se mostrando a mesma coisa que o Trump, né, e o sofrimento do povo lá e em todo o mundo que, digamos assim, é obrigado a sofrer com as medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, só se multiplica. Bom, vou passar a palavra para a Andréa fechar o programa, mas antes eu queria dizer que gostei muito apesar de não ter me encontrado com a Andréa, né, a gente esteve junto, gritando junto, né, na mesma sintonia, né, estivemos sintonizados, estivemos embalados pela bateria do PCO, pela militância combativa do PT, da CUT, de vários movimentos sociais que estiveram nas ruas do último sábado, né? E o Ciro falou que era só uma minoria, né? Que eram meia dúzia de malucos que estavam lá vaiando a ele mesmo, ao PSDB, mas a gente vê que tem gente que, como a Andréa, que não é nada maluca, né, que não é nada doida, que funciona muito bem, como vocês veem aqui, né, e como ela, milhares de pessoas que estavam lá com a gente, e a gente esteve em sintonia no sábado. André, eu passo para você. Foi mesmo, foi mesmo. Foi um dia de sintonia, porque eu acho que quem esteve na Paulista e viu a vaia, e viu o Lula ser aclamado, porque, né, a palavra era, eu vi ouvir o Lula, eu quero ouvir o Lula. Isso deve ter pegado no ego do Ciro de uma forma, não é? Isso não tem preço, viu, Toninho? Isso não tem preço. Então, realmente foi muito massa. Eu acho que, quanto né, a presença daquele áudio da Nexetuba, um absurdo, enfim. Então, estamos juntos. E olha só para a gente fechar, Toninho, eu acho que é muito importante a gente, nessa história, né, lembrar que Biden, entre Lula e Bolsonaro, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida que esse cara apoia o Biden, apoia o Bolsonaro, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida, porque uma das questões que ele levantou um dia, quando ele falou do Brasil, o Brasil precisa aprender nas próximas eleições a ter governantes que não sejam corruptos, né? Então, e o interesse, ele sabe muito bem, não é? A presença do Lula no Brasil altera a América do Sul, altera a América Latina, altera a geopolítica e altera os interesses dos Estados Unidos, até porque, né, Lula chega ali na Eurásia, Lula conversa com a China, Lula conversa com a Rússia, volta o BRICS. Então, fiquem ligados, né? Biden, entre democrata e republicano, né?
tem diferença, não. Posso então fechar o programa? Então, olha só, até amanhã com o Toninho e eu volto na quinta-feira que vem em mais um resumo do dia. Um beijo para todos e tchau, tchau.